Paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Walter Amaral, sou pastor da Igreja do Evangelho Pleno na cidade de São Luís de Quitunde, junto com minha esposa, pastora Larissa Amaral, e eu quero agradecer a Deus esta oportunidade de estar ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer aos nossos pastores Hélio e Graça Moraes, agradecer aos pastores coordenadores Edma e Flaviano Sotero. Eu quero pedir que os amados irmãos abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, versículo de número 3. A Bíblia diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Deus, possa penetrar, ó Deus, no profundo da nossa alma, que através, ó Deus, da tua santa e poderosa escritura, o teu povo seja edificado, o teu nome seja engrandecido e exaltado, que a nossa fé, ó Deus, através dessa pequena palavra, desse estudo bíblico, meu Deus, que a nossa fé ela seja edificada, fortalecida para o louvor da tua glória. Jesus, eu te peço, nos confronta, nos ensina e nos ajuda, Senhor, a ser cada dia mais servos fiéis ao Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, o tema que eu quero usar com esta palavra é sobre fidelidade. Nós falamos muito acerca de fidelidade porque é um tema muito necessário, principalmente nos dias de hoje, onde a palavra do Senhor ela tem sido usada de várias formas, com vários propósitos, que não é o verdadeiro evangelho. Eu quero aqui trazer à memória de cada um de vocês, em rápidas palavras, a história de Daniel. Daniel, junto com mais 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram tirados da sua nação, da nação do povo de Deus, de Jerusalém. Eles foram retirados pelo maior império da época, pelo um rei estrategista, um rei super inteligente, aonde algumas das características desse homem são assim excelentes no ponto de vista humano. Ele era muito inteligente, era um homem estratégico, era um homem que tinha entendimento, tanto é que construiu o maior império da época, que foi o Império Babilônico. Estamos falando aqui de 4 jovens com Daniel, que foram arrancados do convívio da sua família, do convívio daqueles que levavam eles a conhecerem mais o Senhor como sacerdotes, como aqueles que estavam encarregados das coisas de Deus. Então, esses jovens eles foram levados cativos à Babilônia. E no versículo de número 5, ao qual nós lemos, foi determinado pelo rei que eles comessem um determinado alimento. Eles deveriam comer e deveriam beber do alimento que o rei determinou para cada um deles. Queridos, quando nós analisamos alguns detalhes dessa história, nós podemos ver o discernimento e a fidelidade desses jovens. Primeiro, eles foram tirados de um contexto de adoração a Deus. Eles foram tirados do meio da sua nação, do meio do povo de Deus, do meio de Jerusalém, e foram levados cativos à Babilônia. E ali, queridos, algo interessante acontece com eles. O rei dá uma ordem a Aspenaz, dá uma ordem à cozinha, os encarregados da cozinha, dá uma ordem para que aqueles meninos fossem instruídos nas leis dos caldeus, que eles fossem instruídos nas palavras, que eles fossem instruídos durante 3 anos para servir no palácio do rei. Qualquer jovem sem discernimento
poderia enxergar naquele momento, naquelas palavras do rei, naquela proposta, a oportunidade da vida, porque eles foram levados para o palácio do homem mais poderoso, do império mais poderoso do mundo da sua época. Então, pense comigo, eles foram levados para estudar, para se preparar, para servir o homem mais poderoso da terra. Então, se um jovem não tivesse a convicção de fé, se ele não entendesse quem era Deus verdadeiramente, ele poderia cair numa cilada. Qual é a primeira lição que nós entendemos aqui nessa escola bíblica? Que as oportunidades que o mundo nos oferece nem sempre são as melhores. O mundo está cheio de propostas, o mundo está cheio de oportunidades que aos olhos humanos, que aos olhos naturais, parecem ser bom, parecem ser excelentes. Mas essas propostas, elas vêm carregadas, elas vêm ensopadas de consagrações, de propósitos malignos para destruir a nossa fé, para destruir a nossa alma, para acabar com a nossa família, para nos destruir. A Bíblia diz que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Esta é a intenção do nosso adversário. Então, primeiro, nem toda oportunidade, por mais vantajosa que seja, não é de Deus. Segundo, aqueles jovens foram inseridos em uma cultura, em ciências, em estudos, em adorações que não era a Deus. Eles estavam envolvidos em uma cultura, em um contexto que levava eles para longe de Deus. Qual é a segunda lição que nós entendemos aqui? Que nós podemos fazer a diferença mesmo inseridos em um contexto que não leva a adorar a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, ele colocou um propósito no seu coração, ele ficou firme com Deus e ele desejou não se contaminar, ou seja, ele decidiu fazer a diferença. Queridos, nós podemos sim fazer a diferença nessa geração. Você pode sim fazer a diferença na sua rua. Você pode fazer a diferença no seu bairro. Você pode fazer a diferença na sua igreja. Você pode fazer a diferença aonde você for. Você pode fazer a diferença na sua escola. Você pode fazer a diferença na sua faculdade. Aonde você foi inserido, Deus, ele te colocou ali. Deus, ele permitiu que você estivesse ali para você fazer a diferença, para que as pessoas olhem para você e vejam Deus na sua vida. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. O apóstolo Paulo aqui foi usado, foi inspirado pelo Espírito Santo para nos dizer que as pessoas devem nos considerar como ministros de Cristo, ou seja, representantes de Jesus aqui nessa terra, representantes do céu, aonde nós estivermos. E Paulo ainda vai dizer no versículo 2, além disso, além das pessoas olharem nós e perceberem que nós somos ministros e representantes de Cristo, além disso, requer-se fidelidade. Deus, ele está nos últimos dias procurando servos fiéis. Não adianta somente nós termos grandes talentos, sabermos pregar, ministrar, evangelizar, fazer algo
além de todas essas coisas, requer-se fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade ao nosso chamado, fidelidade ao nosso ministério, fidelidade às coisas do reino de Deus. Daniel, junto com aqueles jovens, eles entenderam: eu estou na Babilônia, eu estou aqui recebendo propostas, eu estou aqui diante de uma mesa farta, de uma mesa com manjares, com alimentos maravilhosos, mas eu entendo que estas propostas, estes manjares estão consagrados, estão carregados com intenções do inferno para a minha vida. Então, neste contexto, nesta cultura, nesta situação, eu decido ser fiel a Deus. Eu decido ter o meu coração voltado a Deus. E queridos, olhe que interessante. O final do capítulo 1 vai nos dizer que Daniel e aqueles jovens, eles se destacaram diante de todos aqueles que receberam a proposta de participar daqueles manjares. Daniel capítulo 1, versículo 19 vai dizer: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Agora imagine comigo, as provas da Babilônia não eram provas escritas, não eram provas, não eram simulados que eram terceirizados, não. Era o próprio rei, era o próprio Nabucodonosor que entrevistava os jovens para que aqueles jovens assumissem cargos de chefia para auxiliar o rei, para auxiliar Nabucodonosor na administração, aleluia, da Babilônia. Ou seja, eles estavam sendo direcionados para ocupar cargos de excelência e de grande importância no maior império da terra. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, pela sua fidelidade a Deus, Deus fez Nabucodonosor enxergar neles que eles eram mais preparados do que todos aqueles jovens por uma decisão, queridos. Eles decidiram firmemente não se contaminar. Em destaque, Daniel, no verso 8, ele diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Se nós nos propusermos buscar a Deus, consagrarmos a nossa vida, andarmos em santidade, decidirmos não se contaminar com as coisas que o mundo nos oferece, nós iremos viver, nós iremos desfrutar do melhor dessa terra. Eu quero profetizar que Deus está levantando nesse ministério homens, mulheres, jovens, crianças, fiéis a Deus, fiéis a este chamado, fiéis a este ministério, para que o Senhor os exalte, para que o Senhor os levante, para que o Senhor os faça grande nessa terra, através da fidelidade no nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra. Através da sua fidelidade, Deus vai te exaltar. Através da sua fidelidade, Deus vai te levantar. Através da sua honestidade, da sua fidelidade a Deus, Deus te colocará em lugares altos para a glória e o louvor do nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus.